Pessoal, o primeiro tecido conjuntivo que a gente vai ver é o tecido conjuntivo adiposo, né? No interior das células do tecido adiposo existe o quê? Uma grande quantidade de gordura, que é essa parte aqui amarela que vocês estão vendo, tá? Ó, que eu estou riscando aqui dentro. Ela é a reserva de gordura. Essa gordura é acumulada quando a quantidade de nutrientes que o organismo ingere, que o ser humano ingere, especialmente na forma de gordura ou de açúcar, é maior do que a quantidade de energia que ele gasta nas suas atividades. Então, a reserva de gordura do tecido adiposo é utilizada pelo organismo quando há falta de nutriente. Então, se você se alimentar mais do que o seu organismo precisa, você vai guardar ali no tecido adiposo. Então, toda vez que você estiver engordando, você vai falar assim: ah, eu estou guardando muita gordura nas minhas células do meu tecido conjuntivo adiposo, tá? Sob a pele de alguns morsas, né, alguns ursos polares também, existe uma espessa camada de gordura que protege contra o frio. Então também é uma proteção, né, contra o frio. Além de servir como reserva de gordura, para fornecer energia, esse tecido reduz a perda de calor do corpo, no caso desses seres vivos que vivem em lugares muito frios. Tá? A gente vai estudar também o tecido cartilaginoso, conjuntivo cartilaginoso. O que é esse tecido conjuntivo cartilaginoso? São as cartilagens e os ossos que são formados por esse tecido, né? Tendo como uma função principal, gente, como a gente está vendo aqui, a sustentação do corpo dos vertebrados. Então, no corpo humano, as cartilagens existem nas orelhas, por exemplo, né? O pavilhão auditivo, quando você pega ele na sua orelha, formada de tecido conjuntivo. No nariz também você pode ver. E no tecido cartilaginoso, a matriz extracelular é resistente e mais flexível. Além de dar sustentação, as cartilagens recobrem as extremidades de ossos nas articulações, evitando que elas se desgastem. Olha aqui nas articulações, ó, entre um osso e o outro, um monte de células do tecido conjuntivo cartilaginoso, protegendo ali o joelho, né? E aí, com o tempo, vai ficando mais gasto esse tecido conjuntivo, e aí você vai ficando mais velho, vai sentindo essa essa contração aqui, né? Esse atrito entre os ossos, porque você perdeu cartilagem. Outro é o tecido conjuntivo ósseo, tá? Que nada mais é do que o osso. A matriz extracelular contém sais de cálcio e de fósforo. Não esqueçam, tá? Esses dois elementos, que dão aos ossos rigidez e resistência. Além desses minerais, a matriz extracelular óssea possui também proteínas, como o colágeno. Vocês já conhecem essa palavra, o colágeno, porque muitas pessoas utilizam ela, tomam ela extra alimento, né? O colágeno, para poder é, para poder enrijecer mais as suas estruturas. Aqui na imagem, as células se espalham na matriz. Olha aqui, ó, canais por onde passam os vasos sanguíneos, tá? E aqui são as células dos ossos. Olha, aqui a gente está vendo as células dos ossos, que é a matriz celular. O tecido ósseo visto em corte ao microscópio. Então, aqui é um osso cortado, né? E aí a gente vê por onde passa o sangue. E aqui todo grudadinho um no lado do outro. Cada pontinho desse aqui é o núcleo de uma célula, mas como elas estão grudadinhas umas do lado das outras, a gente não percebe a membrana. E por último, o tecido muscular, tá? O tecido muscular, as células do tecido muscular, elas são alongadas. Gente, essas células, elas podem contrair e podem relaxar também, né? Esse tecido muscular, ele pode contrair e relaxar, causando os movimentos, né, do corpo, gente. Então, cada tecido muscular tem um tipo diferente. Existe o tecido muscular estriado esquelético, existe o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular
não estriado, que é o liso, que não tem estrias. Onde a gente encontra cada um desses tecidos? Tecido muscular esquelético a gente encontra em todo o corpo humano ligado ali aos músculos, né? São responsáveis pelo movimento. O muscular estriado cardíaco, o nome já diz, no coração. E o tecido muscular não estriado, ou seja, o liso, a gente encontra ali nos órgãos que tem movimento próprio, peristáltico ali, né? Como o intestino, os intestinos e o estômago. E o tecido nervoso? O tecido nervoso possui células chamadas de neurônios. E entre outras, não só somente os neurônios, mas os neurônios, eles têm uma função que é captar estímulos e transmitir na forma de impulsos nervosos, coordenando o funcionamento do corpo. Os impulsos nervosos estão associados à produção de memória, sentimentos, pensamentos e imaginação. Gente, essa célula é uma das poucas células que a medula óssea não pode, que a nossas células tronco não podem fabricar mais. Então, com o passar do tempo, você perde o tecido nervoso, os neurônios, e aí você vai perdendo a capacidade de armazenar memória, perdendo a capacidade de ter imaginação, né? Por quê? Porque você vai ficando cada vez com menos células do tecido nervoso. Então, gente, para essa semana é isso. E aí você vai estudar respondendo as questões ali da página 16, tá? São poucas questões e a gente se vê na live. Um grande abraço.